Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série Escola Astral. Hoje o título da nossa mensagem é Escola Astral, capítulo 4, Contato com Entidade Egípcia Anubis, acessando a história da humanidade. Dando uma prévia desse vídeo, neste vídeo estaremos falando sobre uma experiência astral que tive, onde um ser egípcio entrou em contato comigo e abordado as informações e experiências que este ser me mostrou. Nesse vídeo nós estaremos abordando essas informações e também estaremos abordando a visita a uma biblioteca egípcia na Esfinge, no Egito, e abordado também essa experiência e suas relações com a escola astral. E por fim, no item final, nós estaremos abordando a conclusão desses ensinamentos baseado nessas experiências, aquilo que nós conseguimos extrair de informações e de aprendizados com toda essa experiência. Vamos estar agora falando sobre a introdução a esse conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral, falando sobre a introdução que tive, registrei no meu diário e estou compartilhando com vocês nesse vídeo. O objetivo é passar a experiência sem entrar em aspectos dogmáticos. Eu falo isso porque pode ser que algumas pessoas, ao ouvirem esses relatos, entrem em conflito com algum dogma que a pessoa tem, mas o objetivo principal não é entrar no aspecto dogmático, e sim passar essa experiência e cada pessoa depois possa estar refletindo sobre ela e extraindo os seus respectivos aprendizados. Sobre o contexto, passando um pouco do contexto no qual ocorreu essa experiência. Tive essa experiência de forma espontânea, ou seja, não busquei essa experiência conscientemente, de forma específica, e nem teria como fazê-lo, pois desconheci os fatos que me foram apresentados e nunca tive nenhuma afinidade com o Egito. Então, esse é um fato, eu nunca tive nenhum tipo de afinidade nem com o Egito, nem com os artefatos que existem no Egito, e nem com a linguagem egípcia ou com a história egípcia. Então nunca tive muita afinidade, mas tive muito mais afinidade sempre com a história de Israel, com a história dos hebreus. Vale, entretanto, ressaltar que havia o consentimento para que a mesma ocorresse, ou seja, para que essa experiência ocorresse. Ao manter o coração aberto e a mente aberta para os seres de luz se comunicarem livremente comigo, até porque os seres de luz, como respeitadores do livre-arbítrio, não entrariam em contato com alguém que não tivesse previamente disposto a aceitá-los e a ouvi-los. Então isso fique claro, porque sempre há o aspecto do respeito ao livre-arbítrio. Então da minha parte sempre houve esse consentimento para os seres de luz entrarem em contato e passarem as suas informações. Outro aspecto importante a destacar é que a minha visão em relação ao Egito e suas tecnologias era bem limitada, e se limitava a julgá-los como idólatras, que adoravam a falsos deuses, e particularmente, pela minha visão cristã, não gostava muito do Egito, por toda a opressão praticada por eles contra os hebreus e por adorarem a falsos deuses, e considerava toda a cultura e conhecimento egípcio como idolatrias, idólatras e enganadores, que não conduziria a nenhum ser humano a Deus, ao Deus verdadeiro, digamos assim. Então, era essa a minha visão que eu tinha em relação ao Egito, aos egípcios, e a sua cultura e a sua religião. Então, não era uma visão na qual eu estaria disposto a entrar em contato ou ter contato com qualquer entidade egípcia, entendeu? Mas, entretanto, na minha visão, porque eu considerava mais como demônios, porque se existe uma entidade que recebe a adoração e essa entidade não é Deus,
está assumindo o lugar de Deus, automaticamente se torna um demônio por estar usurpando uma função que não é sua. Então eu sempre tive essa visão em relação aos deuses egípcios. Essa experiência ocorreu mesmo com toda essa visão negativa que eu tinha da cultura egípcia, então fica óbvio que a minha mente não poderia ter produzido essa experiência, pois era incompatível com minhas crenças mais profundas, né? Não obstante a isso, tive essa experiência que para mim foi muito esclarecedora. Corrigindo uma informação, no vídeo anterior que gravei, intitulado Escola Astral capítulo 3, acessando registros akáshicos, eu havia dito que a experiência com a leitura de livros espirituais de forma consciencial havia acontecido antes das experiências ocorridas no planeta Escola, mas ocorreram depois. Os eventos que narro hoje está também ligado a essas experiências do planeta Escola, como uma coisa está ligada à outra. Ou seja, no vídeo anterior da Escola Astral, eu comentei sobre essa leitura da forma como no reino espiritual, no corpo metafísico, ou no corpo astral, eu comecei a fazer tipos de leituras diferentes, utilizando a mão e acessando mentalmente aquelas informações, né? Como se fosse um tipo de vídeo, ou como inclusive conseguindo simular as realidades daquele livro, como se eu pudesse testar a história e ver como é que ela se comportava, mudando certos elementos, né? A história original continuava no livro, mas eu tinha acesso para poder mudar alguns elementos e testar como a história poderia ter sido. Só que as experiências que eu tive em relação ao Egito, que foi que está relacionado também a esse tipo de leitura, utilizando a mão e acessando realidades através de manuscritos ou de livros, essa experiência ocorreu depois, tá? Então eu tive essa experiência no planeta Escola, onde eu acessei o templo budista, e lá eu acessei essa biblioteca, e lá eu tive essa experiência com esses livros, onde eu acessei eles consciencialmente, utilizando uma técnica onde eu colocava a mão em cima das letras e tinha acesso mental ao conteúdo do livro, e esse acesso mental se manifestava como vídeos ou como se eu estivesse inserido dentro daquela realidade daquele livro e pudesse vivenciar ela. Então é muito mais do que realidade aumentada, né? Se for comparar com as tecnologias que a gente tem atualmente, está mais por um tipo de imersão, né? E o que chega mais próximo seria a realidade virtual, onde você usa um óculos 3D e você entra dentro dos vídeos que você tá vendo. Você não consegue interagir em tempo real. Alguns vídeos têm essa função de você conseguir interagir, como jogos e outros filmes interativos, né, que você consegue responder e aí a realidade vai mudando de acordo com as respostas que você der dentro do vídeo, mas é algo muito mais profundo. Você vive aquela realidade como se ela fosse sua, mesmo você sabendo que você está inserido dentro da realidade que aquele livro está trazendo para você. Então, esses pontos é importante esclarecer. Então, esse foi a introdução ao conteúdo. Agora vamos para a parte 1. O início, né? O relato do meu diário do dia 1/7/2022, ou seja, 1 de julho de 2022. Então ainda foi nesse ano, no meio desse ano, né, que ocorreu essa experiência. Parte 1. Tem uma mensagem que ressoa, isso daí é um relato do meu diário, foi uma reflexão que eu fiz e que eu coloquei nele. Tem uma mensagem que ressoa em minha mente, o porquê não me impressiono facilmente com quase nada. Nem com a natureza, nem com altas tecnologias, e nem com novas cidades e países. A mensagem que ressoa é que o motivo que eu não me impressiono com nada é que já vi muito de tudo, então quase nada me impressiona. Essa é uma característica minha também. Eu não... Sempre quando eu vejo novas tecnologias, ou novos carros, ou novos equipamentos, eu não me impressiono tanto. E mesmo quando eu vejo coisas novas na natureza, também não me impressiono tanto, porque é como se eu já tivesse visto muita coisa. Então, para mim me impressionar com coisas novas, teria que ser coisas que eu nunca tenha visto antes. Então, a sensação que eu tenho é essa, né? Que eu já vi muito, então eu acabo não me impressionando com as tecnologias que existem aqui no nosso planeta.
Iniciando, me coloquei em um estado de meditação e uma coisa apareceu para mim. Então, foi o que aconteceu. Deitei, me coloquei no estado de meditação e no momento que eu me coloquei no estado de meditação, ocorreu uma coisa, uma imagem apareceu, né? E aí nós vamos estar abordando agora sobre esse acontecimento nessa parte 2. Anubis se revela. Parte 2.1, objetos de ouro e anel de diamante. Então isso foi uma coisa que ocorreu espontaneamente e que eu não tive controle sobre ela. Simplesmente ocorreu e eu estou passando nesse relato. Eu vi uma estátua viva do Anubis, né? O Anubis é um deus egípcio, né? Que é considerado deus egípcio, que os egípcios consideram como deus, apesar de que ele mesmo falou que não se considera como deus, né? Mas na cultura egípcia, né, porque o que ocorreu? Esses povos antigos que habitavam na Terra, eles vieram primeiro, os egípcios vieram depois e fundaram uma civilização e tentaram dar continuidade a uma civilização antiga. Então, as figuras que eles aprenderam ali, eles passaram a adorar e o Anubis é um deles. Basicamente, ele é representado como um chacal, um lobo, com parte a cabeça de lobo e o restante do corpo homem, assim que ele é representado na cultura egípcia. Então eu vi ele assim também, porque seria uma forma fácil de eu reconhecer que está vinculado às figuras egípcias, porque se fosse manifestado de outra forma, eu talvez não reconheceria tão facilmente. Então eu vi essa estátua do Anubis, né? Ele é normalmente um lobo negro, né? A cabeça negra e todo o corpo negro, vestido com roupas egípcias. Ele apareceu para mim e me entregou um tipo de pergaminho dourado, né, um pergaminho de ouro. Quando toquei no pergaminho, vi uma energia verde escura entrando no meu corpo e ela materializou um anel de ouro com uma grande pedra de diamante no meu dedo. Então foi isso que aconteceu. Ele apareceu para mim, me mostrou um pergaminho de ouro. Quando eu toquei no pergaminho, saiu uma energia verde escura, entrou no meu corpo e materializou no meu dedo um anel de ouro com uma pedra de diamante. Essa energia verde escura entrou para dentro da pedra do anel, de sorte que eu olhava para o anel e ele estava escuro, mas com algo branco e brilhante no fundo. Então eu via que tinha algo brilhante no fundo, mas que a energia verde ofuscava um pouco desse brilho, mas dava para perceber que existia algo brilhante no fundo do anel, né? Além do anel, vi sendo materializado no meu pulso esquerdo uma pulseira de ouro com o símbolo do infinito. Então, essa foi as coisas que eu vi. Parte 2. Anubis se revela. Visita a cidade astral quântica. Agora vamos estar dando continuidade na parte 2.2 desse relato. Aí, eu na forma de espectro, eu me transformei em um tipo de espectro, e entrei para dentro daquele anel. Passei por densas nuvens verdes e o engraçado é que, a partir do momento que eu me transformei em um espectro e entrei para dentro daquele anel, aquele anel se manifestava para mim como se fosse um planeta, né? Passei por densas nuvens verdes escuras, como a atmosfera de um planeta, vi uma bola de luz lá embaixo, né? E fui em direção a ela. Quando toquei os pés no chão, vi que era uma cidade feita de um tipo de luz de cristal, que brilhava muitíssimo, tanto que eu não conseguia olhar direito para os prédios. Essa cidade, um tipo de cidade astral, estava dentro da pedra de diamante, do anel, que estava no meu dedo. E eu, em forma de um espectro de vapor, consegui entrar dentro do anel e me miniaturizar, me tornar bem pequeno, em forma quântica. E ver o que tinha ali dentro. No reino espiritual, as dimensões macro e micro podem ser facilmente ajustadas de acordo com a necessidade. Não tive contato com seus habitantes, entretanto creio que há uma simbologia de como o macro e o micro pode existir no reino espiritual de forma bem diferente do que existe no reino físico. Então essa foi a experiência que eu tive ali, e eu entendi que na realidade foi um aspecto que o Anubis queria me mostrar, que no reino espiritual o macro e o micro eles têm um comportamento diferente do reino físico, né? Ali, no reino espiritual, você como um espírito, você pode se tornar grande ou pequeno de acordo com a necessidade. Inclusive, pode se miniaturizar, né? Se tornar bem pequeno, a tal ponto que você atinge os níveis quânticos, né? Então, por isso que
foi possível existir uma cidade, um planeta dentro de um anel, coisa que na nossa realidade física não é possível, mas na realidade astral é. Então, eu entendo que foi mostrado como essas realidades quânticas funcionam no reino espiritual. Agora, parte 2.3, proteção dos segredos. Depois que eu saí dali de dentro da cidade astral quântica, de dentro do anel, me vi novamente no meu corpo astral e o Anubis me disse que a nuvem verde escura era uma técnica usada para encobrir os segredos daquele poder para quem não estava preparado. Porque quando eu entrei ali dentro e vi aquela cidade de luz, existia um poder ali dentro daquela cidade, existia uma luz muito profunda, existia um poder que plasmou a realidade daquela cidade, né? Então, ele me disse que aquela nuvem verde escura era uma técnica usada para encobrir os segredos daquele poder para quem não estava preparado para ele, de forma que o segredo fique encoberto de consciências mais baixas e despreparadas para lidar com aquele poder. Então, esse tipo de poder é um poder energético que tem como objetivo plasmar realidades físicas, né? Então, o que acontece? Acontece que esse poder ele não pode ser dado para qualquer pessoa. Então, eles utilizam um tipo de técnica com essa energia verde escura para poder bloquear as consciências mais baixas para que eles não consigam acessar esse poder, eles não consigam compreender, não consigam discernir, não consigam absorver esse poder. Por quê? Porque essa energia verde escura acaba bloqueando as consciências e impedindo com que elas, que não estejam preparadas para ter esse poder, impedindo com que elas consigam obter esse poder. Isso se refere à nuvem verde que escondia a cidade astral quântica. Então ali a cidade astral quântica representava esse poder de plasmar através da luz as realidades físicas, né? E a luz e a nuvem verde escura representava a capacidade energética de bloquear as consciências mais baixas para impedir com que essas consciências mais baixas tenham acesso a esse poder. A cidade astral quântica que emitia aquela luz intensa dentro do anel era o segredo, e as nuvens verdes escuras era o escudo que protegia aquele segredo de ser acessado, porque não estava preparado para ele. Então isso foi claro que a mensagem ali também, além dessa questão quântica, né, da questão, né, de que no reino espiritual a gente pode se tornar grande ou pequeno, de acordo com a necessidade, e acessar o mundo quântico, né, foi também mostrado de que aquela cidade que estava dentro daquele anel representava um poder de plasmar a realidade física através da luz. E aí esse poder não pode ser acessado por qualquer pessoa, e é uma tecnologia que o povo do Anubis tinha na época que estava na Terra, e que obviamente eles dominam essa tecnologia muito bem até hoje, né? E essa tecnologia não pode cair nas mãos de pessoas erradas, e nem todo mundo pode ter acesso a elas, principalmente consciências mais baixas, porque eles vão usar para guerra e para destruição. Então ele utiliza a técnica da energia verde escura para poder bloquear as consciências que não estejam preparadas para receber essa tecnologia, para impedir com que essas consciências acessem esse conhecimento e saibam como utilizar. Então isso seria a proteção dos segredos dos egípcios, né, antigos, né, que seria uma civilização que não me foi dito o nome dela, mas é pré-egípcia, antes dos egípcios. Mas eu sempre vou me referenciar aos egípcios porque é aquilo que nós temos como referência, né? Mas seria uma civilização pré-egípcia, né? Porque até a gente sabe que hoje os egípcios não têm essa tecnologia. Os egípcios atuais, e mesmo os egípcios que vieram depois, que esses seres de luz que habitavam aqui na Terra se foram para outra dimensão e deixaram aqui o seu legado. Mesmo essas civilizações, elas não dominavam todas essas tecnologias. Alguma reminiscência ainda existia, mas que foram se perdendo aos longos dos milênios. Parte 2.4, trabalhando com energias. Então vamos estar abordando agora essa outra parte do diário. Depois eu vi meu corpo sendo revestido com uma armadura de ouro egípcia. E um cetro de ouro foi colocado em minha mão.
Ele tinha um enorme buraco na ponta, bem semelhante a uma agulha, mas com um buraco bem maior. Depois eu olhei as fotos dos deuses egípcios e parece, na realidade, com um tipo de cajado que um dos deuses egípcios utilizava, que é semicírculo na ponta e que retém a luz. Pois bem, a luz irradiou completamente do meu anel. Então, continuando, eu estava ali com um anel de ouro no dedo, com uma pedra de diamante. Existia uma luz verde em cima e no fundo dessa luz verde existia uma luz branca brilhante. Né? Essa luz brilhante saiu, irradiou completamente do meu anel, saiu dele, entrou na fresta circular do cajado e preencheu o cajado com luz. E passei a ter um cetro de ouro com uma ponta, com uma enorme esfera de luz na ponta. Então foi isso que eu vi. Com ele, eu conseguia fazer algumas coisas, como anular a gravidade, conseguia transportar grandes blocos de pedra sem esforço, sem o peso, somente com a força magnética emitida pela luz do cajado. Provavelmente foi com esse tipo de tecnologia que o que conhecemos como pirâmides egípcias foram construídas. Note que as pedras usadas na construção são tão pesadas que até hoje nenhum guindaste, mesmo o mais moderno, consegue levantar. Outra coisa, nós com toda a nossa tecnologia não conseguimos replicar a construção das pirâmides. E várias tentativas foram feitas e todas fracassaram grandemente. Então isso é importante notar. Nós temos uma realidade aqui na Terra, qual que é? A realidade das pirâmides do Egito. E qual é, o que essa realidade transmite? Uma tecnologia impossível. Por quê? Porque aqueles grandes blocos de pedra, eles foram transportados de uma forma que nós não conseguimos replicar. Existem umas teorias aí, sem pé sem cabeça, que alguns egiptólogos querem dizer que os antigos conseguiram transportar e esculpir aquelas pedras usando paus e pedras e ferramentas primitivas como cinzel, mas que não faz nenhum sentido, até porque se isso fosse verdade, eles conseguiriam replicar isso hoje em dia, né? Colocar uma pedra de não sei quantas toneladas em cima de rolinhos de tronco e enrolar, obviamente a pedra vai esmagar os rolinhos de tronco. Então assim, existe uma teoria que eles querem que as pessoas acreditem, mas que não faz sentido, mas eles tentam vender essa teoria porque eles precisam dar alguma explicação ainda que seja sem sentido. Mas na realidade qual que é? Na realidade é que os guindastes não conseguem mover essas pedras, né? É muito pesada para eles. Os mais modernos guindastes que a gente tem não conseguem. E já fizeram tentativas de tentar replicar a construção da pirâmide e fracassaram. A realidade é essa. Então, isso deixa muito claro que os egípcios tinham algum tipo de tecnologia antigravidade que fazia com que eles se movessem facilmente aquelas pedras e construíssem a sua pirâmide. Essa é a realidade que não tem como ser negada. Né? Então, só fazendo um paralelo aqui entre aquilo que estava sendo dito a respeito desse cajado magnético que me foi mostrado e em relação à realidade das pirâmides que a gente tem hoje. Né? Provavelmente foi usado algum tipo de tecnologia antigravidade para mover aquelas pedras. Continuando, consegui fazer em relação a esse cajado que me foi mostrado, que era de ouro, que tinha uma luz na ponta. Ele tinha essa capacidade de transportar grandes blocos de pedra sem esforço e sem peso, ou seja, ela anulava a gravidade através da força magnética emitida pela luz. E também eu conseguia fazer algumas outras coisas, como fazer um escudo pessoal magnético que se manifestava como um escudo de energia e que poderia ser usado como ataque também. Vi que esse escudo emitia vários pulsos magnéticos, o que poderia causar danos e destruição em objetos físicos, através da alta vibração de pulsos magnéticos fortemente condensados. Então, essa foi a realidade que eu acessei, né, através dessa experiência que o Anubis estava me mostrando. Continuando o relato, trabalhando com energias. Continuação, vi também com esse cajado, podia criar uma enorme barreira de força em forma de cúpula, protegendo uma grande área de ataques físicos semelhante a um domo de energia. Então, tipo,
um bairro ou uma cidade poderia ser protegido através desse tipo de tecnologia. Ele criava uma cúpula ao redor, né, uma área bem grande, e essa cúpula era composto de um tipo de proteção de luz energética que impedia com que objetos físicos adentrassem aquele domo. Tive a impressão de que a armadura de ouro era necessária, então estava ali com a armadura de ouro fazendo essas manipulações energéticas, e eu tive essa impressão de que essa armadura de ouro era necessária para proteger o meu organismo dos efeitos nocivos de se manipular diretamente uma grande quantidade de energia magnética. E ela mantinha o meu organismo protegido durante toda essa manipulação. Então foi um tipo de blindagem que era necessária, eu utilizar aquela armadura de ouro para evitar com que as influências magnéticas dos campos energéticos emitidos pela luz pudessem afetar o meu organismo negativamente. Continuando o relato, acessando o pergaminho de ouro. Toquei no pergaminho de ouro e pensei que eu não teria capacidade de interpretá-lo, mas me lembrei dos livros que usei no meu avatar budista para ter acesso à biblioteca espiritual. Né? Relatei isso lá no vídeo anterior, que é Escola Astral capítulo 13, acessando registros akáshicos. E apliquei o mesmo princípio. Este era um pergaminho de ouro com símbolos egípcios gravados nele, em alto relevo. Coloquei a mão no símbolo do falcão e os símbolos saltaram, como se tivessem um óculos 3D. Ao girar o meu dedo no sentido horário, um grande redemoinho se formou e eu fui transportado a uma época no início da civilização egípcia, onde eu vi grandes e enormes pirâmides com pontas completamente energizadas. Vi uma enorme rede magnética cobrindo toda a Terra, vi como se fossem enormes filamentos de energia magnética correndo nos céus. E naves vinham e sugavam essa energia para se recarregarem. O que vi foi como uma sociedade altamente tecnológica. E não eram seres humanos, eram outros tipos de seres, como seres alienígenas. Não consegui distinguir a forma deles. Então, isso daí foi o que eu vi. Na hora que eu toquei aquele livro, aquele pergaminho dourado, feito de ouro, com formatos egípcios, né, cheio de hierógrafos e escritas antigas, quando eu toquei nesse pergaminho e eu girei meu dedo no sentido horário, né, criou-se um redemoinho e eu fui transportado para essa época. E aí eu vi tudo que estava acontecendo ali. Vi várias pirâmides, né, com o topo brilhante, né, emitia um tipo de radiação e de luz. E eu via, assim, passando pelos céus, grossos filamentos de energia. Né? E esses filamentos de energia interligavam várias pirâmides no mundo todo. Não só essas aí do Egito, mas interligavam outras pirâmides em várias partes do mundo e formavam um tipo de malha magnética sobre a Terra. Uma malha magnética reforçada através das pirâmides, porque as pirâmides fornecia esse tipo de energia e reforçava esse tipo de energia natural que a Terra tem, né? A Terra tem uma malha magnética mais fina e eles, através da pirâmide, reforçaram essa malha magnética formando grossas colunas. Eu via as colunas de energia, grossas colunas, passando sobre os céus. Né? E as naves vinham, paravam do lado dessas colunas, se conectavam a elas e sugavam suas energias para recarregar suas baterias e seguir as suas viagens. Continuando. Aqui eu fiz alguns comentários, né? Acessando o pergaminho de ouro. Levantei os olhos e vi uma grande rede de pirâmides no Egito, em vários pontos da Terra. Essas pirâmides formavam uma ampla rede magnética sobre toda a Terra. Não sei se na época as energias eram visíveis a olho nu, ou não. Sei que eu consegui ver, pelo menos na experiência que eu tive. Só sei que eu conseguia ver elas nitidamente, grossas fileiras de energia passando pelos céus, interligando as diversas pirâmides, cujo topo brilhava fortemente com a energia que elas irradiavam. Vi as naves alienígenas que paravam no ar ao lado dessas colunas de energia, se conectavam a elas e carregavam suas baterias internas e seguiam seu voo.
Obviamente as naves possuem escudos energéticos, então ao voar pela rede magnética que estava no ar, não eram afetados por ela. Outra coisa interessante é que na minha experiência no Planeta Escola, onde acessei um templo budista e tive acesso à biblioteca espiritual, me foi dito que era possível interagir com as realidades daqueles conteúdos dos livros, de forma direta, usando a consciência, lendo os livros em formato de vídeo, simulando e interagindo com as realidades na tela mental. Mas no caso deste pergaminho, ele me permitiu viajar no passado, testemunhar e vivenciar os fatos que aconteceu ali, enquanto o Anubis fazia o papel de assistente e explicava os fatos e realidades. Então foi isso que aconteceu nesse relato 2.5. Agora vamos para o relato 2.6. O legado de Anubis e de seu povo. A impressão que tive é que o Anubis não era um ser espiritual, e sim interdimensional, ou seja, um ser que consegue viajar entre as dimensões e entre as realidades. Quando a gente fala de um ser puramente espiritual, é um ser que não tem mais um corpo físico, né? E quando nós falamos de seres interdimensionais, eles possuem um corpo físico e conseguem viajar entre as dimensões. Ele me disse que eles habitaram há muito tempo atrás no planeta Terra e que havia deixado um legado para a humanidade, mas que esse legado tem sido roubado, saqueado e ocultado da humanidade. E que o objetivo dele era tornar essas informações públicas, ou seja, ele está retornando aqui à Terra para fazer esse tipo de trabalho. E que essa seria a contribuição deles para a humanidade. A informação que me foi passada intuitivamente é que ele não se considera um Deus, e seu povo se consideram nossos irmãos mais velhos, apesar de que sua origem não ser terrena. Somos todos criações do mesmo Deus Criador. E a atitude de os endeusar partiram dos humanos, que ficaram na terra após a partida deles, mas que eles nunca receberam esse tipo de adoração, pois nunca se consideraram deuses e sim criações de Deus, que conseguiram evoluir, e a raça humana fará o mesmo. Então isso fica claro, ele não apareceu para mim como um deus egípcio no sentido de receber adoração. Na realidade ele utilizou aquela figura apenas para facilitar a identificação, mas ele e o seu povo nunca se consideraram Deus, né? Sempre se consideraram seres de luz e irmãos mais velhos da humanidade, né? O que ocorreu? Quem praticou a adoração a eles foram os humanos que ficaram aqui na Terra depois da sua partida. Depois de muito tempo eles estabeleceram esses ritos de adoração a esses seres que haviam fundado inicialmente a civilização, mas que foi uma atitude dos humanos, não uma atitude que partiram deles, né? E eles nunca aceitaram esse tipo de adoração. Refletindo sobre isso me lembra uma passagem bíblica, né? Que diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreende, em Judas 1:9. Lembrando, o povo que Moisés libertou do Egito era hebreu de sangue, né? Então, só lembrando, porque esse relato aqui fala sobre um fato que aconteceu na história dos hebreus, dos judeus, é que quando Moisés morreu, Deus não permitiu que o povo enterrasse Moisés, né? Então, Moisés subiu a montanha e simplesmente não voltou, e Josué foi ungido como um sucessor de Moisés, e a vida que segue. Mas Moisés não teve um enterro. Por quê? Porque Deus não permitiu que o povo enterrasse, porque o povo iria adorá-lo como se fosse um Deus, sem ser. Então Deus, sabendo dessa natureza idólatra do povo, não permitiu que Moisés fosse enterrado e nem tivesse um funeral. Pelo contrário, Deus enterrou Moisés de forma secreta, né, e não permitiu que ninguém soubesse. E aqui, em Judas 1:9, diz que o diabo queria saber onde era que estava enterrado e tentou fazer essa disputa contra o anjo, né? Contra o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel não cedeu. Mas por que o diabo queria saber onde Moisés estava enterrado? Porque exatamente queria fazer com que o povo adorasse, para ter um tipo de idolatria, que o povo pecasse contra Deus, né? Continuando, lembrando que o povo que Moisés libertou do Egito era hebreu de sangue, era descendentes de Abraão, mas eram egípcios de nascimento.
egípcios mental e culturalmente, até por ficarem 400 anos no Egito, tempo suficiente para absorver toda a cultura e mentalidade egípcias. Então, existia essa mentalidade na cultura egípcia de pessoas grandes demais, ou que tivessem contatos com a divindade, ou que conseguissem realizar milagres e que fossem comprovadamente que eles estavam em um patamar espiritual evoluído, na cultura egípcia eles acabavam adorando, né? E tem mais, nessa época o povo hebreu não tinha uma cultura forte, não tinha um templo oficial para adorar o seu Deus, não tinha uma Bíblia, um livro contendo suas próprias leis e liturgias, isso surgiu depois, né? A maioria do povo era escravo e analfabeta, óbvio que tinha as exceções pelo legado de José, né? Que ajudou no governo egípcio e era judeu. Então, o povo foi para o Egito como? Na época dos patriarcas, né? Na época de Abraão, o povo, houve uma fome em toda a terra, né? E tem a história de José, quem não conhece, José foi vendido como um escravo ao Egito, e era hebreu, foram vendidos por ciúme, pelos seus próprios irmãos, e lá no Egito eles acabou caindo nas graças do rei, aconteceu alguns fatos, e ele foi colocado como governador do Egito. Ele era praticamente o braço direito de Faraó. E depois disso, quando Faraó soube que ele era egípcio e que ele tinha família, ou que ele era judeu e que ele tinha família ainda viva, Faraó pediu para ele trazer todos os seus parentes para poder habitar na terra de Gósen, no Egito. E aí foi isso que aconteceu. José trouxe, né, e no decorrer de 400 anos esse povo cresceu, se tornou numeroso ali no Egito, e os egípcios, depois de muito tempo da morte de José, passaram a escravizar os descendentes de José, porque eles tinham medo daquele povo se tornar maior do que os próprios egípcios. Então eles eram escravizados e oprimidos, né? Então, mas o fato de eles quererem adorar Moisés depois de morto prova o caráter daquela cultura, né, daquela cultura egípcia, que era idolatrar e endeusar pessoas e seres que eram considerados grandes. Por isso que Deus enterrou e escondeu o corpo de Moisés, para que essa idolatria não fosse cometida, e era resultado de uma baixa consciência da época. Então está explicado, né, porque que os egípcios adoravam aqueles seres estelares que habitavam há muito tempo atrás e que fundaram a civilização pré-egípcia, né, porque aí depois os humanos que ficaram ali, que serviam esses seres estelares, acabaram idolatrando eles depois que eles partiram. Continuando, visita a biblioteca egípcia. Depois, ele me transportou até uma biblioteca e me vi em forma de um espectro entrando pelos ouvidos esquerdos da esfinge de Gizé, e lá dentro vi um templo com enormes colunas e vários pergaminhos. Então, assim, foi isso que aconteceu. Eu não sei se ainda essa biblioteca existe fisicamente ou se os globalistas já tomaram posse de todo o conteúdo que está lá, ou que estava lá. Mas, de qualquer forma, existe a versão espiritual dela. Ele me entregou a chave da vida e disse que eu teria acesso a todo este acervo e que era para mim tornar essas informações públicas. Então, ele falou que eu teria acesso a essas bibliotecas com esses conteúdos e que depois era para mim tornar esse conteúdo público, né? A chave da vida é um símbolo egípcio, que para esse contexto significa o acesso espiritual a essa biblioteca. E no contexto da cultura egípcia tem outros simbolismos também. Diz também que debaixo das pirâmides tinha outras bibliotecas e que eu poderia acessá-las quando quiser, de posse dessa chave. Ele me disse que daria essa chave para mais algumas poucas pessoas espalhadas pelo planeta Terra, pois o seu objetivo é espalhar o conhecimento e com essa estratégia ele espera ter sucesso. Foi-me dito também que essas bibliotecas são protegidas por tecnologia consciencial e que por isso pessoas procuram e não conseguem achar. Só quem consegue acesso são as pessoas que têm permissão para isso. Depois pesquisei sobre Anubis e ele é um guardião das relíquias egípcias, ou seja, o guardião do legado daquela civilização, que provavelmente não era egípcia e não tinha esse nome. Os egípcios vieram depois e se construíram em cima de uma civilização mais antiga do que eles. Depois voltei. Quando voltei,
eu estava assim ofegante por uns 2 minutos, como se tivesse feito umas 150 flexões, que eu costumava fazer hoje. Tive que diminuir porque estava muito cansativo. Mas depois normalizou. Acredito que a experiência demandou uma quantidade extra de energia vital, mas valeu muito a pena. Conclusão. Anubis não precisou se identificar quem ele era, eu sabia, pois conhecia sua figura. Este é o símbolo egípcio da chave da vida, né, que foi a chave que foi me representada. Anubis não se apresentou para mim como Deus nem como figura de trevas, assim como ser multidimensional evoluído e positivo de luz. Entenda que os seres que evoluem muito no universo, em termos de consciência, só conseguem evoluir se forem altamente positivos. Seres negativos podem possuir alguma tecnologia avançada, baseada não na consciência, mas em artefatos artificiais que procuram simular os poderes da consciência. Mas são tecnologias muito inferiores às tecnologias originais baseados na consciência. Somente seres altamente positivos podem ter acesso a altas tecnologias conscienciais. O objetivo desse vídeo não é contar histórias fantásticas e fantasiosas para entreter ninguém. Pelo contrário, o objetivo é deixar claro que este é o futuro da humanidade, é nossa evolução como seres humanos, e todas essas coisas e tecnologias e esses acessos a outros planetas não estará restrito a poucas pessoas excêntricas. Estarão disponíveis a todas as pessoas e isso transformará a nossa sociedade e o nosso planeta, que estará em um outro nível evolutivo, nunca visto antes por toda a humanidade. Estamos sendo preparados para isso, tanto nos planos espirituais e físicos, e chegaremos lá. É só uma questão de tempo. Então esse é um comentário apropriado para ser feito. O acesso à biblioteca egípcia, eu acredito que seja física, ou seja, existem bibliotecas físicas ocultas e protegidas na qual eu poderia ter acesso. Entretanto, o acesso será feito via projeção astral, o que significa que, mesmo que os livros e pergaminhos existam fisicamente, eu estarei acessando as suas versões espirituais, pois é a versão que eu consigo interagir com projeção astral. Então é isso que eu acredito, que existe as bibliotecas físicas e lá no Egito existem as bibliotecas espirituais, né? Então cada biblioteca física existe a sua equivalente, né, no reino espiritual. Mesmo aquelas que estão protegidas e que não foram encontradas por ninguém, eu posso acessá-las, mas eu sempre vou acessar a sua versão espiritual, que é a versão que eu consigo interagir. Tendo que foi dado acesso à humanidade, algumas bibliotecas físicas, né, que foram saqueadas e ocultadas pelos globalistas, que não querem que esses conhecimentos se tornem públicos da humanidade. Todo este conhecimento, livros e tecnologias antigas foram deixados pelos seres dimensionais, de propósito para ajudar a evolução humana, mas que tem sido suprimido por pessoas das trevas associadas aos globalistas e sociedades secretas, que querem manter o poder para si e querem manter o domínio e controle sobre a humanidade. Em relação às bibliotecas saqueadas, mesmo assim é possível acessar a versão astral dessas bibliotecas e ter acesso aos mesmos conhecimentos que os globalistas tentam esconder. Esses conhecimentos serão espalhados pelo mundo inteiro, por diversas pessoas diferentes, e não apenas por mim. Deixo claro que as minhas motivações a gravar esses vídeos não é motivação financeira. Se fosse, eu preferiria investir na minha carreira, quanto mais me especializo, mais meu salário aumenta. Não que eu seja contra aquelas pessoas que têm uma profissão de youtuber e que se dedicam a isso. É justo sua remuneração, já que as produções de vídeo dá muito trabalho e exige muita dedicação e amor ao que se faz. Então isso também é uma coisa que é importante deixar claro. No meu caso, o que me motiva é a minha missão. Recebi essa missão de Deus como um propósito de vida, então faço com amor e com o propósito de abençoar as pessoas e ajudá-las na sua jornada e na expansão de sua consciência. Essa é a minha principal motivação. Do contrário, não perderia tempo e nem dinheiro investindo em algo que eu não acredito e no qual não tenha um propósito superior. Não valeria a pena. Gasto muito tempo para fazer cada vídeo devido a um defeito que eu tenho, que também é uma qualidade, que eu sou muito detalhista, então demoro muito tempo para preparar e gravar cada vídeo.
e a minha felicidade em cada publicação é a sensação de missão cumprida e o contínuo feedback positivo que recebo das pessoas. Então, essa é a minha principal motivação, né? Abençoar as pessoas, cumprir a minha missão que eu recebi de Deus, que é poder compartilhar esses conhecimentos, porque as experiências que eu tenho não é para ficar para mim, é para poder compartilhar e abençoar as pessoas com esses conhecimentos e com essas experiências, não é para ficar guardado, né? Então eu fico feliz quando eu compartilho essas experiências, eu tenho essa sensação de dever cumprido e de missão cumprida, isso me traz muita alegria, e também eu recebo contínuos feedbacks de pessoas que ouvem, de pessoas que se identificam com a mensagem, apesar de que a gente recebe crítica, mas também faz parte, mas eu tenho as minhas próprias convicções, então não me deixo abalar por críticas, né? Porque o próprio apóstolo Paulo falou que se a vida que ele vivesse não fosse para agradar a Deus, e ele procurasse agradar aos homens, ele vivesse para isso, ele seria o mais infeliz de todos os homens, né? Então ele não se abalava porque ele tinha a convicção de estar cumprindo uma missão divina. E por isso ele não se abalava diante das perseguições ou das críticas. Então a mesma coisa, eu tenho essa convicção, então vai ter as pessoas que vão criticar, que vão falar mal, mas eu também não me abalo porque eu tenho a convicção de que o que eu estou fazendo é aquilo que Deus me chamou para fazer. Então eu fico feliz em compartilhar as informações e fico feliz também feedbacks positivos. E as pessoas que dão feedbacks negativos, eu simplesmente entrego nas mãos de Deus e entendo que muita gente não tem a capacidade espiritual, o nível espiritual para entender certas coisas. Então é plenamente compreensível, só peça para Deus ter misericórdia e abençoar a vida de cada um. Tá certo? Então era esse o vídeo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Compartilhe, dê um joinha, dê o seu like, aqueles que sentirem no coração de contribuir também com o crescimento do canal, pode estar contribuindo com o Pix ou com os infoprodutos que estão na descrição dos vídeos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus. Muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.